gente faz do Rio uma cidade mais segura? Eu já dei algumas pistas aqui. Por exemplo, ruas cheias, praças cheias com cultura. Isso é segurança. 26% dos jovens do Rio não estudam nem trabalham. 26%. 1 em cada 4 jovens do Rio não estudam nem trabalham. Então, dar oportunidade de cultura, esporte e lazer é uma questão de dar uma oportunidade para essa juventude, que a gente tem que disputar. Porque se a gente não oferecer um horizonte, vai acabar fazendo bobagem. Então, tem que dar uma alternativa. E, sobretudo, tem que garantir educação em tempo integral, desde a creche. Desde a creche. Pessoal, a neurociência descobriu e provou que os 2 primeiros anos da vida de todos nós são decisivos para as oportunidades que a gente vai alcançar pela frente. Depois, dá para recuperar? Dá para recuperar, mas é muito mais caro e dá muito mais trabalho. Então, crianças de 0 a 2... Há 10 anos atrás não sabia disso. Há 20 anos atrás ninguém tinha ideia disso. Mas hoje a gente sabe que de 0 a 2 anos é uma fase fundamental. O que acontece no Rio de Janeiro? Uma parte da sociedade de 0 a 2 anos tem tudo, outra parte não tem nada. Então, nessa fase que é decisiva, você tem que garantir igualdade de oportunidades. Foi isso que me trouxe para a política. Eu dava aula na Escola Municipal Jorge Pfister, que fica ali na Gávea, atrás do Clube do Flamengo. E um dia eu perguntei para os meus alunos, vocês querem fazer vestibular para quê? Não tinha nem Enem na época, era só vestibular. Aí meus alunos disseram, professor, isso não é para a gente, não. Isso aí é só para coisa do pessoal dos colégios ricos aí. Aquilo aí foi um choque para mim. Um aluno meu me disse isso. Naquele dia eu disse, eu tenho que fazer mais pela educação pública do que eu já faço. Eu já sou professor, eu já me dedico, mas eu tenho que fazer mais. E isso foi daí que nasceu o meu sonho de fazer política. Fazer política para oferecer uma educação pública de qualidade para todas as pessoas do Brasil. Começando pela minha cidade. E hoje eu tenho a clareza de que isso tem que começar lá na creche. Lá na creche. Creche e pré-escola em tempo integral para todas as crianças. Se a gente oferecer isso, gente, daqui a um tempo, a gente não vai precisar de cota para nada. Hoje elas são necessárias. E eu as defendo. Porque é muito injusto você dizer que alguém que teve tudo na vida e vai competir com alguém que enfrentou um monte de dificuldades, que cada um que se vire e quem passar, passou. Você tem que garantir igualdade de oportunidade. As pessoas... É que nem você marcar uma corrida, a gente está vendo aí as provas olímpicas, dizer que as pessoas vão marcar uma corrida e botar alguém para sair bem na frente e outro para sair bem atrás. E dizer quem chegar primeiro ganhou a corrida. Tem que botar todo mundo saindo do mesmo lugar. Até eu confesso a vocês que me dá um pouco de nervoso quando eu vejo aquelas raias, porque aquela que está... Tem umas que parecem mais à frente, mas é porque a pista é curva, né? Mas você vê aquilo ali, você fica já com a sensação, pô, mas não está todo mundo alinhado, né? Tem que estar todo mundo alinhado, né? É porque, no fundo, todo mundo vai percorrer a mesma distância, não tem ninguém saindo na frente ali. A distância é a mesma. Mas para disputar vestibular, Enem, não é não. Não é todo mundo saindo do mesmo lugar. É alguns saindo bem na frente e outros saindo bem atrás. Outro dia eu fui entrevistado sobre isso, me perguntaram o que eu achava disso. Eu falei, eu acho uma tremenda injustiça. Então, garantir oportunidades iguais significa, vamos deixar todo mundo partir do mesmo lugar? E vamos deixar aí, sim, cada um mostrar o seu valor? Dá oportunidade para essa rapaziada que não teve nada. Vamos ver onde é que eles chegam. Às vezes, uma pessoa que não teve nada e consegue passar num concurso qualquer, tem muito mais valor, conseguiu ir muito além, considerando de onde partiu, do que, eventualmente, até do primeiro lugar do concurso, que passou em primeiro lugar. Então, isso começa lá na creche, na pré-escola. Qual é o compromisso nosso? Começar a oferecer imediatamente vaga na creche e pré-escola para o maior número de crianças, já no primeiro ano de governo. Terminar o mandato da gente sem nenhuma criança de 0 a 6 fora da creche ou pré-escola. São dezenas de milhares aqui no Rio. O meu sonho é, no fim do meu mandato, alguém dizer assim, olha, em 2020, nenhuma criança do Rio de Janeiro estava fora da creche ou da pré-escola em horário integral. Todas as crianças do Rio de Janeiro, todas, independente do CEP em que nasceram, da cor da pele ou do sobrenome, tiveram tudo de que precisam para construir o futuro que quiserem.
Então, isso é apostar na nossa juventude. E, olha, se o Rio de Janeiro tivesse garantido ensino em tempo integral, desde quando o Brizola começou esse debate lá atrás, hoje o Rio de Janeiro seria outro. E foi a mesquinharia política do governante que veio depois, que acabou com o projeto de CIEP, que não era perfeito não, que tinha problema, mas que devia ter sido aperfeiçoado e não destruído. Se tivessem feito isso, hoje o Rio de Janeiro seria outro. Hoje ia ter gente que está segurando fuzil, que ia estar segurando livro, que ia estar segurando violino, que ia estar brilhando nas Olimpíadas ou em outra coisa qualquer. Então, o compromisso nosso é com educação em tempo integral, creches e pré-escola para todo mundo. Se a gente fizer isso, o Rio de Janeiro daqui a pouco vai ser outro Rio de Janeiro. Vai ser um Rio de Janeiro diferente. E como professor, eu acredito no poder de transformação que a educação tem. Por isso, a gente vai dar uma grande prioridade para isso. E eu termino falando de saúde. A atenção básica melhorou. E aí é importante dizer isso, né? Quer dizer, a nossa candidatura não é daquela que é contra tudo e contra todos e diz que nada do que existe presta. Eu não vou interromper as coisas boas. As coisas que melhoraram, elas vão continuar, a gente vai aperfeiçoar, não vai destruir, como fizeram com o CIEP. A atenção básica, ela melhorou. Essa clínica da família é um avanço importante. Agora, tem alguns problemas, que são o passo seguinte. A pessoa vai lá, descobre que tem problema de vista, não consegue marcar o oftalmologista. A pessoa vai lá, descobre que precisa de fisioterapia, não tem fisioterapeuta. Então, o especialista, você não consegue marcar consulta com ele, o CISREG não funciona, esse sistema de regulação. O próximo passo, depois da clínica da família, não está sendo dado. Marcar um exame, então, desespero, uma tomografia, impossível, daqui a 8 meses, a pessoa está com um problema sério, está com uma suspeita de uma doença grave, como é que vai esperar 6 meses para fazer o exame? Bom, imagina a cabeça da pessoa nesse tempo. No calçadão de Bangu, recentemente uma senhora me disse, eu estou desde o começo do ano, ela chorava, tentando marcar a cirurgia de catarata. Não consigo operar catarata. Pessoal, a operação de catarata é uma operação relativamente simples. Não é uma coisa complexa. Não consegue marcar uma cirurgia de catarata. Então, o passo seguinte não está funcionando. E, por fim, a emergência dos hospitais. Esse é um problema grave. A pessoa chega lá no momento mais vulnerável da vida dela, sem saber se vai viver ou vai morrer, ou com um filho passando mal, ou tendo convulsão, não tem médico no hospital para atender. Então, isso não está funcionando. Isso aí vai ser um foco da gente, colocar médico em emergência de hospital e garantir a consulta com o especialista, o exame, o segundo passo depois da atenção básica, que é a clínica da família, que é essa saúde da família, o médico de família, não importa o nome fantasia, a marca que se dê, tudo a mesma coisa, é prevenção, atuar preventivamente acompanhando a saúde das pessoas. Então, olha, falei um pouco de saúde, falei um pouco de educação, falei um pouco de segurança, falei um pouco de mobilidade, falei um pouco de geração de emprego e renda, falei um pouco de meio ambiente. É uma visão geral sobre o governo que a gente vai fazer no Rio de Janeiro. Eu paro por aqui para vocês poderem perguntar também o que quiserem. Muito obrigado pela atenção. Vamos mudar o Rio de Janeiro. Já livramos a Câmara de Eduardo Cunha, vamos livrar o Rio do PMDB do Rio, de Eduardo Cunha também. Muito obrigado. Pessoal, para eu ter uma ideia aqui, para poder fazer um controle do tempo, quais as pessoas querem fazer pergunta? Por favor. Tá, a princípio, 2, 4, 6. Ótimo. Tá. Eu vou começar pela Yasmin, da TV Faixa, porque nós estamos tentando ver se a gente faz aquela entrevista tradicional também. Mas, às vezes, se alonga demais, né? Mas vamos tentar fazer aquela entrevista depois. Tá, mas eu vou deixar ela fazer a primeira pergunta, claro, em nome da TV Faixa. Porque eu não vou fazer essa... Tá ligado? Não vou fazer essa pergunta no programa, então fico muito perguntar mais. Molon, você tem uma longa trajetória política no PT, que é um partido em que a maioria dos eleitores vota pela legenda e pelo projeto político da legenda. E, atualmente, você está na Rede, que é um partido que se propõe a uma nova política. Eu te pergunto 2 perguntas em uma. A primeira é com relação a essa mudança da legenda e levar consigo uma quantidade de votos que podem também ter sido feitos para a legenda. Como é que você vê esse posicionamento e que justificativa você daria para os seus eleitores de legenda? E a segunda questão é o seu vice, no caso, é do Partido Verde, que hoje eu não consigo identificar se é um partido de esquerda ou de direita, porque você tem pessoas de longa trajetória bem à direita. Então, a pergunta é, sendo a Rede, nesse sentido, né, nessa parte da pergunta,
sendo a Rede um partido que se propõe a uma nova política, trazer consigo uma dobradinha, né, com o vice-prefeito, de um partido que hoje não se define à esquerda, como se propõe a sua candidatura, como é que ficam essas negociações políticas, pensando inclusive nesse tema da reforma política que se propõe aí à frente? Direita agora, por favor, no sentido prático, não ideológico. À direita, alguém da direita. Ah, é verdade, porque eu estou aqui, né? Está vendo? Tudo depende da maneira que a gente olha, né? O ângulo que está se olhando, é outra pessoa. Eu vou pedir para vocês fazerem a pergunta em pé. Não, ele vai fazer um conjunto de perguntas e responde todas juntas. Rolon. Tá baixo isso aqui, não? Dá para ouvir? Mais próximo. Candidato, duas questões rápidas. A primeira com relação à uma questão nacional e outra questão efetivamente municipal. Como é seu nome, desculpe? Fábio. Fábio. Primeiro com relação à posição do partido em relação ao impeachment. Você votou contra, tá? Mas o seu partido, né, na pessoa da Marina, apoiou o golpe. Tá? Você foi contra. Você acha que isso não acaba influenciando alguns eleitores contra a sua candidatura, de certa maneira? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta diz respeito à questão dos professores. Você falou de educação, mas tem uma questão bem interessante, que é a inclusão. Né? Se fala muito em inclusão, e você, que já foi professor do município, sabe que essa inclusão é um pouco excludente, porque você coloca tudo quanto é tipo de aluno junto, tá? E tudo quanto é tipo no sentido de há pessoas com necessidades especiais que requerem um cuidado maior. E aí fica todo mundo junto dentro da sala de aula. E o professor, muitas vezes, não tem preparo para isso. Tá? E a gente tem as APAES funcionando maravilhosamente bem. Até o governo federal andou pensando em diminuir a verba, ou extinguir, não me recordo bem. E se não seria uma boa fazer uma parceria das APAES com a rede municipal para poder prover um serviço mais adequado a essas pessoas, não sair colocando todo mundo junto de qualquer jeito, que é uma inclusão excludente, a meu ver. Tá? Ok, eu vou pedir só que cada um faça uma pergunta. O professor Fabinho pode, porque ele é professor, ele tem direito ao bônus de fazer duas. Mas o pessoal vou pedir para fazer uma cada um, para dar tempo dos outros todos poderem perguntar. Então, candidato, você não falou diretamente sobre segurança, você não passou a segurança para nós. Como é que é o seu nome? Brendo. Breno. Há um tempo atrás, um outro candidato disse que o problema da segurança é a iluminação, ou seja, ele vai iluminar a cidade de dia também, porque ocorre crime de dia. Eu queria saber quais as suas ideias e projetos para a nossa segurança hoje, porque é uma calamidade enorme, a gente anda nas ruas com medo, não sabe se vai voltar, e sobre a má estruturação da APM e a má formação para servir a sociedade hoje. Mais uma para fechar o primeiro bloco. No final de semana, o Crivella e o Freixo já falaram que querem fazer uma dobradinha no segundo turno. Eles estão à frente nas pesquisas, na última pesquisa o senhor perdeu alguns pontos percentuais. Eu queria saber como é que você vê essa dobradinha e qual a estratégia para ir para o segundo turno. Candidato, vamos responder essas perguntas? Você quer que faça mais alguma? Não, eu acho que só o senhor esqueceu de avisar que podia fazer pergunta fácil também. Mas aí não tem graça, né? Se alguém quiser depois, no próximo bloco, fazer alguma fácil, pode, tá, gente? Fica à vontade, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então, eu vou começar pela... Aí não tem graça. Hein? Aí não tem graça. Não tem graça. Bom, isso significa que eu sei que tem muita gente de jornalismo aqui, significa que a faculdade é muito boa, está todo mundo afiado aqui para apertar o entrevistado, não é isso? Né, Thaís? Muito bem, vamos lá. Vamos começar pelo Breno, porque a sua pergunta exige um pouco mais de tempo, eu vou dedicar um pouco mais de tempo à sua resposta, porque segurança pública é uma questão complexa, multifatorial, né? Ela tem múltiplos fatores que influenciam nela, e qualquer um que apresentar uma solução fácil para a segurança pública mostra que não conhece segurança pública, né?
Normalmente as pessoas pensam que segurança pública é um tema estadual porque as polícias são estaduais. Então, polícia militar, polícia civil, então todo mundo pensa, isso não é questão de prefeito, né? Mas a polícia só entra em ação quando todo o resto que vinha antes falhou. A entrada em ação da polícia é a prova de que a segurança pública falhou. Já não houve segurança pública. Percebe? Porque você vai passar para o ciclo da repressão. A repressão, a punição de uma prática, de uma conduta. Quando o ciclo da prevenção não funcionou. E quem atua na prevenção é, sobretudo, a prefeitura. A prevenção, ela deve ser vista de maneira ampla. Ela começa lá na creche, na pré-escola. Por quê? Porque na aquisição de hábitos, de comportamentos, na criação de laços afetivos, que você começa a disputar o destino de cada menino, de cada menina. Então, educação é também segurança. Ou seja, você está oferecendo caminhos, desde caminhos educativos para a solução não violenta de conflitos, isso a gente aprende na escola, e em casa também, evidentemente, mas também oferecendo horizonte, alternativa, perspectiva, para a pessoa entender que ela pode construir um futuro, ela ser reconhecida, ela ser visível para a sociedade por um caminho que passe por dentro da legalidade, não por um caminho que passe pelo crime, por exemplo. Embora a segurança não seja só... A gente pensa em segurança, a gente pensa muitas vezes em crime organizado. Segurança também é evitar a violência que é o crime da violência doméstica, né? É crime, mas é violência, é um fenômeno de violência, é diferente do crime organizado. Então, tem que ter essa visão ampla. Então, segurança é desde a educação na creche pré-escola, tempo integral no ensino fundamental, opção de cultura, esporte e lazer para a juventude que nem estuda nem trabalha, geração de emprego e renda para dar oportunidade para as pessoas. É iluminação também. Breno, por que é iluminação também? Porque os estudos científicos mostram que em cidades bem iluminadas, determinados tipos de crimes são menos praticados. Aí você vai dizer, mas é só iluminação? Claro que não, você mesmo já respondeu, porque senão era só iluminar muito que não teria crime. Então, mas é também um elemento de segurança a iluminação pública, ela também conta. O tempo do sinal de trânsito também conta para a segurança pública. Porque se o tempo do sinal estiver errado, o tempo que ele abre e que ele fecha, ele facilita a atuação em determinados lugares e não em outros, por exemplo. Então, agora, sobretudo, o mais importante, do ponto de vista da ação da prefeitura visível nas ruas, bom, eu falei também que segurança são ruas cheias, eu falei do papel da cultura na segurança, para encher as ruas, para ocupar as pessoas, para mobilizar a cidade, e eu termino falando da Guarda Municipal. Eu não sou daqueles que não tem coragem de dizer se a Guarda Municipal vai ser armada ou não. Eu tenho coragem de assumir as minhas posições. Nós não vamos armar a Guarda Municipal. Porque Guarda Municipal armada, ela não resolve... A gente não precisa de uma terceira polícia. Não é uma questão de mais armas nas ruas. Por que não é uma questão de mais armas nas ruas? Porque o papel de prevenção e repressão de crimes armados é da Polícia Militar e da Polícia Civil. O que a Guarda Municipal tem que fazer, gente? Ela tem que estar integrada à Polícia Militar e à Polícia Civil. Então, você tem que pegar o mapa de crimes na cidade. Tem uma mancha criminal na cidade, tem mapas que você colore a cidade com o tipo de crime que é mais praticado em determinado lugar. Por exemplo, saiu, acho que hoje ou ontem, a estatística, aumentou enormemente o número de roubos na Tijuca. Roubo é diferente de furto. Roubo é tirar algo de alguém com ameaça ou com grave ameaça ou violência. Então, normalmente, é um crime praticado com arma, ou simulacro de arma, né? Algo que pareça uma arma. Então, como é que você enfrenta isso? Você tem que pegar o mapa de crimes da cidade, ver quais crimes estão sendo praticados onde, sentar Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, estudar como é que você enfrenta esses crimes, posicionar a Guarda Municipal estrategicamente onde são praticados crimes de menor potencial ofensivo, cuja mera presença do Guarda Municipal seja suficiente para inibir a prática daquele crime, isso existe. Então, furto, por exemplo, que é o batedor de carteira, que é o cara que tira coisa e sai correndo, esse tipo de crime, a presença da Guarda Municipal é suficiente para inibir, os estudos já mostram isso, só que eles têm que estar bem distribuídos,
de forma estratégica, inteligente, com planejamento e com rádio. Porque se ele testemunhar a prática de um crime mais grave, ele tem que poder acionar a polícia. Vocês acreditam que a Guarda Municipal não trabalha articulada com a Polícia Militar e a Polícia Civil? Não trabalha. Então, a arma de que a Guarda Municipal precisa é um rádio, integrado com as polícias. Se fizer isso, já melhora muito. Agora, essa história de imaginar que é botar mais não sei quantos mil armas na rua, que isso vai trazer segurança, os estudos todos mostram. Quanto mais arma em circulação, mais gente morta. Não aumenta a segurança, diminui a segurança das pessoas. Então, essa é a minha visão de segurança pública, essa visão completa, complexa, mas de quem entende, eu entendo do assunto. Eu fui membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara dos Deputados, atuei aqui na Comissão de Direitos Humanos da Alerj durante alguns anos, ganhei um prêmio lá na Câmara dos Deputados como parlamentar que mais combateu o crime organizado num determinado ano, então eu conheço o tema. Não tem solução fácil, agora é possível enfrentar esse problema, tem que agir. Quer ver uma outra coisa? Tecnologia da informação. Participação das pessoas na denúncia de crimes. Usar os postes de iluminação pública para instalação de câmeras, integradas com o Centro de Comando e Controle da Prefeitura. Usar tecnologia, usar inteligência para enfrentar o crime. Tudo isso é a minha visão de segurança, ok? Então, por aí que eu acho que a gente resolve esse problema. Bom, em relação ao impeachment, e em relação aos professores, inclusão, apoio e preparo, que o Fábio perguntou. Minha posição foi contrária ao impeachment. Eu sou professor de Direito, minha formação é em História e Direito, eu sou formado em História pela UF, fiz mestrado em História pela UF também, depois fiz Direito, sou professor de Direito da PUC, sou professor de Processo Legislativo, continuo dando aula, segundas-feiras de 7 às 9 da manhã eu estou lá dando minha aula para a minha turma, tenho praticamente 50 alunos lá todo semestre. Eu não poderia, a partir do que eu conheço e do que eu estudei do processo, vendo que não há crime de responsabilidade, votar contra a minha consciência. Eu analisei, estudei, não vi crime de responsabilidade no processo, fui lá e votei contra. Outras pessoas tiveram entendimento diferente, inclusive no meu partido, elas têm o direito de ter uma opinião diferente da minha. Eu quero que o meu eleitor me julgue pela minha posição. Eleição para prefeito é diferente de eleição proporcional, em que você vota em um e elege outro. Eleição para prefeito, você vota nele e elege ele. Então, essa é a minha esperança, que as pessoas me julguem, me avaliem pelas minhas posições, né? E na rede tem posições diferentes, sim, né? E eu respeito essas posições, embora divirja delas totalmente, né? Por exemplo, nesse caso do impeachment, né? Agora, eu acho que um partido que tem gente que pensa diferente, que sabe lidar com essa diferença, isso não deve ser visto como um problema. Acho que isso deve ser visto como uma postura democrática do próprio partido, né? E eu aplico isso também à pergunta que a Yasmin fez, né? Já juntando um pouco da pergunta dele com a sua, né? Para governar uma cidade complexa como o Rio de Janeiro, tem que ter capacidade de fazer aliança. Tem que ter capacidade de dialogar com quem pensa diferente. E por isso é muito importante a nossa aliança com o Partido Verde e com o Partido Pátria Livre, da rede com esses dois partidos. Isso é um sinal de que a gente reconhece que é importante dialogar e construir com outros partidos uma candidatura que represente a pluralidade da cidade. A visão contrária à aliança, a visão que nega a aliança, é uma visão de quem vai ter muita dificuldade de governar. Porque para governar você tem que dialogar, você vai ter que dialogar com a Câmara de Vereadores, você vai ter que dialogar com outros partidos políticos, você vai ter que dialogar com quem pensa diferente de você na cidade. Não dá para ser prefeito e achar que a cidade é que tem que pensar como você. Ser prefeito significa ter a capacidade de entender como vários segmentos, setores da sociedade pensam e como é que você governa para todos eles. Então, eu acredito que é importante ter a capacidade de construir aliança política com outros partidos que têm um ponto de vista diferente em relação a diversos assuntos. E, claro, que tem um ponto de vista semelhantes em muitos, como é o caso do Partido Verde com a rede. A causa ambiental para a gente é uma causa central. Isso é uma coisa que nos une, sim. Isso não é uma bobagem. Isso diz respeito ao futuro da humanidade. Eu perguntei isso no debate lá da Rede TV para um outro candidato. Como é que uma cidade como o Rio pode contribuir para evitar o aquecimento global, as mudanças climáticas? O que a gente pode fazer? Pessoal, o Rio de Janeiro é uma cidade litorânea. Se a coisa continuar do jeito que vai, boa parte do Rio vai ser coberto pelo mar. Já tem mapa simulando isso. Então, isso é uma questão que diz respeito a gente diretamente. Não é algo assim distante, que não diz respeito a gente.
Isso diz respeito a gente também, a cidade do Rio de Janeiro, né? E isso une a rede e o Partido Verde, por exemplo, né? Além de outras coisas, né? Em relação à minha mudança de partido, e volto daqui a pouco para falar dos professores, Fábio, aproveitando o gancho, eu acho que o fundamental na vida política da gente é a gente permanecer fiel aos valores que nos levaram para a política. Então, eu permaneço fiel a todos os valores e a todas as bandeiras que eu sempre defendi. E onde quer que eu esteja, eu vou permanecer fiel a isso, porque permanecer fiel a isso é permanecer fiel a mim mesmo. A minha motivação que me levou para a política, o que me fez querer fazer política. No meu entendimento, o PT se desencontrou com o seu próprio caminho, sua própria história. E no momento em que eu entendi que o PT não ia conseguir se reencontrar, não estava tomando nenhuma medida, fazendo nenhum gesto para se reencontrar com a sua própria história, eu decidi sair do partido. Quando eu perdi a esperança de que isso fosse feito, eu espero que eu esteja errado, que isso um dia seja feito, seria bom para o PT e bom para o Brasil, mas eu saí e fui construir um outro caminho. E esse caminho agora passa pela rede, que é uma aposta, sim, na nova política. Mas lá, eu estou defendendo tudo que eu sempre defendi. Ética na política, isso para mim não é uma bobagem, isso para mim é uma coisa fundamental. Superação da desigualdade, criação de igualdade de oportunidades, sabe? Desenvolvimento sustentável, coisas que eu sempre defendi, uma educação de qualidade para todos e todas, desde a primeira infância. Esses meus valores, esses meus sonhos, que me moviam, são os mesmos que me movem. E por isso eu acho que as pessoas que me acompanham há muito tempo percebem que, no fundo, qualquer mudança, mesmo partidária, está sendo feita para que eu continue sendo o mesmo, para que eu possa continuar fiel aos mesmos valores que eu sempre defendi. Então, não sou eu que estou mudando de valores, eu permaneço fiel a eles, né? E a mudança foi necessária para também deixar isso claro e para construir uma carreira coerente com isso. Os professores, Fábio, eu entendo o que você está perguntando, assim, é um problema sério. Não adianta colocar uma pessoa com deficiência na sala e não preparar o professor ou ele não ter ninguém para apoiá-lo, né? Então, acho que você tem razão, essa é uma questão importante. A prefeitura deixou muito a desejar nesse sentido. Eu tenho ouvido muitos pais de pessoas com deficiência que, no fundo, se ressentem disso, né? Dizem, eu não quero simplesmente largar o meu filho na escola e sentir que ninguém está cuidando dele, que ninguém está olhando para ele, né? Eu quero que alguém, de fato, olhe pelo meu filho, apoie o professor, que o professor sinta condições de ajudar o meu filho e assim por diante, né? Eu sei que há, em pessoas com deficiência, vários casos diferentes. Há determinadas deficiências que são menos graves, outras que são mais graves, que são mais duras, né? Então, isso exige que a prefeitura saiba lidar com isso também, que tenha pessoal de apoio para isso também, né? Isso não está ocorrendo. Eu tenho recebido muitas críticas disso. Então, acho que sim, essa é uma dívida que a prefeitura tem. Eu acho que você, no fundo, quer me perguntar sobre opções que as famílias podem eventualmente preferir. Eu acho que esse é um debate que precisa ser feito, acho que as famílias precisam ser ouvidas, mas a prefeitura tem que começar garantindo o apoio básico, o preparo para o professor e gente de apoio, porque houve concurso público para isso, teve gente que fez concurso, que passou no concurso e ainda não foi chamada, e a necessidade permanece enorme. Então, esse é um compromisso da gente enfrentar esse tema. Por fim, a Thaís perguntou sobre estratégia para segundo turno e sobre esse encontro, né, do Freixo e do Crivella na Feira de São Cristóvão, né, Thaís? Acho que foi você que cobriu, que você estava lá, né, alguém que estava lá. Bom, eu diria o seguinte para você, Thaís. O melhor adversário para o Freixo no segundo turno é o Crivella. E o melhor adversário para o Crivella no segundo turno é o Freixo. Então, no fundo, eles se querem porque eles consideram que o adversário mais fraco do outro é esse. Não há outra razão para o Crivella fazer esse voto, esse desejo de estar no segundo turno com o Freixo e para o Freixo fazer esse desejo, ou externar esse desejo de estar no segundo turno com o Crivella. É porque ambos acham que esse é o adversário mais fraco que o outro tem para enfrentar no segundo turno. Por isso, eu acho que o mais fundamental, para quem quer ver o Rio livre do PMDB de Cunha e livre do fundamentalismo religioso, é colocar um candidato, se fazer a seguinte pergunta:
qual é o candidato que eu preciso levar ao segundo turno que tenha mais capacidade de ampliar os apoios no segundo turno. Falava agora há pouco de aliança, né, Yasmin? Não adianta ir para o segundo turno um candidato radical que não consiga agregar apoios suficientes ao centro para vencer as eleições. Porque, ainda que esse candidato seja o mais próximo, neste momento, do segundo turno, ele talvez seja o que menos chance tem de ganhar o segundo turno. Segundo turno é outra eleição. Segundo turno, primeiro turno é voto. Primeiro turno a gente vota em quem a gente se identifica. Por isso é muito importante a gente ter muito cuidado de falar assim, eu acho que o melhor candidato é o fulano de tal, mas eu vou votar no Beltrano porque o Beltrano está mais na frente nas pesquisas. Isso sempre deu errado. Porque depois a pessoa nem se orgulha do voto que deu, nem está segura do voto que deu, e se arrepende de ter votado em quem, no fundo, não queria votar. Então, o grande desafio da gente é, primeiro, identificar quem a gente acha melhor, mais preparado, com mais condições de fazer um governo que vai mudar a cidade de verdade. Segundo, considerando que o primeiro turno é voto e o segundo turno é veto, primeiro turno a gente escolhe quem a gente quer. Segundo turno a gente escolhe quem a gente não quer. Então, no segundo turno, o candidato que tem mais chance de vencer o segundo turno é aquele que tem menos resistências, aquele que consegue ampliar mais. Essa é a reflexão que o eleitor precisa fazer. Que candidatura progressista é essa, que tem mais condições de ampliar para o centro, de ganhar um voto, Yasmin, você falou de esquerda, que vá para além da esquerda. Porque só o voto de esquerda no segundo turno não ganha eleição no Rio de Janeiro, não. Tem que ser um voto que vá além da esquerda. Esse é o voto, esse candidato ou essa candidata, seja lá quem for, aí é uma decisão de cada um, essa candidatura é a que tem mais chance de mudar o Rio de Janeiro. Porque indo para o segundo tem mais chance de ganhar apoios que não são do seu campo político, mas que, pelo seu equilíbrio, pela sua capacidade de diálogo, de fazer aliança, tem chance de ganhar apoios que levem à vitória nas eleições. Então, eu acho que o importante é a gente explicar isso para o eleitor, Thaís. Quando o eleitor entender isso, que é assim que se vence uma eleição no Rio de Janeiro, eu acho que a nossa candidatura tem grande chance de crescer, porque, no meu entendimento, ela é a candidatura que tem mais capacidade de ampliação no segundo turno, de ir para o segundo turno, para vencer as eleições, não para marcar posição. A situação do Rio de Janeiro é grave demais para a gente ter candidaturas de marcação de posição.